Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Hoje é dia da gente falar sobre diarreia em gastrectomia. É muito comum, muito comum. Nós temos episódios diarreicos quando a gente faz uso de um mau alimento, quando a gente come de maneira equivocada, quando a gente tem uma frequência alimentar onde a gente não combina muito bem os alimentos, seja a gente errando na forma em que a gente usa gordura ou usa o açúcar de maneira equivocada, e é muito desagradável. Quem já teve surtos de diarreia sabe como isso gera insegurança. Gera insegurança para viajar, gera insegurança quando você vai visitar alguém, gera insegurança porque a diarreia você não controla. Ela vem acompanhado muitas vezes de sudorese, vem acompanhado muitas vezes de cólicas, dores. E eu queria então trazer para você alguns mecanismos básicos para que a gente entenda e para que a gente possa controlar a frequência diarreica ao longo do ano. Nós não estamos falando aqui de um dia, nós estamos falando aqui de um estilo de vida. Então eu queria passar para você um passo a passo de como a gente orienta os nossos clientes na clínica, como eu faço no meu dia a dia e como você pode construir uma alimentação em que, apesar de você não ter um estômago, você pode sim ter muita qualidade de vida. Se você ainda não curte o nosso canal, eu vou convidar para você se inscrever aqui. Nós traremos aqui a cada 15 dias informações para que você possa ser um gastrectomizado com qualidade de vida, com performance, com bem-estar, e que você possa, no meio, muitas vezes, desse ajuste, viver com qualidade de vida. Então, ative as notificações. Toda vez que a gente colocar um vídeo, você vai receber isso por e-mail. Você vai poder vir aqui e conferir na nossa playlist Gastrectomizados qual é a melhor forma para que você possa administrar a sua alimentação e o seu dia a dia. Alimentos que são clássicos e que agridem a sua rotina de maneira recorrente. O primeiro é o leite. Nós orientamos que você tenha muita atenção com o leite e seus derivados. A lactose e a caseína é uma molécula que é agressiva do ponto de vista do trato gastrointestinal. A caseína é pró-inflamatória e a lactose, em função da gastrectomia, muitas vezes não combina muito bem com a nossa microbiota intestinal. A microbiota intestinal de um gastrectomizado é deficiente. Nós não temos a mesma resposta, nós não temos a mesma produção de lactase que uma pessoa normal tem. Então é importante que você faça uma abordagem muito peculiar e específica quando você for usar alimentos que tenham lactose. Eu aconselho de maneira bem prática que você retire isso do seu dia a dia, que não seja um alimento ordinário na sua vida alimentar, que seja algo realmente extraordinário. Ontem mesmo, vou dar um exemplo, nós tivemos o Dia dos Pais e eu comi um doce, que era um doce que ia creme de leite. Toda vez que eu tenho uma situação dessa, o que eu faço é tomar um comprimido de lactase antes, para que eu possa, através desse comprimido, ajudar o meu processo de neutralização da lactose. Essa é uma dica muito comum, é uma dica que precisa ser levada em consideração, é uma dica relevante, porque de cada 10 pessoas que nós pegamos hoje no consultório, a gente sabe que essa é a rotina de muitos gastrectomizados que têm sofrido e têm usado o leite de maneira regular no seu dia a dia. A partir do momento que a gente substitui esse leite por leite de coco, leite de soja, leite de amêndoas, você vai ver que esses episódios recorrentes de diarreia vão se espaçar muito. Eu mesmo quase não tenho diarreia, eu mesmo quase não tenho esse tipo mais de queixa, porque eu tomei uma decisão muito simples. Ou eu uso algo que eu gosto e depois tenho que arcar como consequência com a diarreia, ou então eu retiro muitas vezes algum alimento que eu gosto e em prol disso eu tenho qualidade de vida.
Eu acho que isso é muito importante para que a gente foque naquilo que nos dá bem-estar. Não adianta a gente querer ficar focando em algo que tira o nosso padrão metabólico, que rouba o nosso padrão fisiológico, e depois a gente tem que ficar correndo atrás, usando um monte de recursos, e que a gente já sabe que aí o estrago já foi feito. Então, de maneira bem prática, procure mudar a sua vida alimentar. Se você for esporadicamente usar algum alimento que tenha alguma molécula de lactose, tome a lactase antes, e aí sim você vai para uma festa ou para um evento que você sabe que muitas vezes você pode errar. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é que você tome cuidado, assim como a lactose, que você tome cuidado com algumas gorduras. Nós sabemos que se você tiver uma grande quantidade de gordura saturada, então carnes gordas, hambúrguer, cupim, alguns molhos que o pessoal coloca muita manteiga, é inevitável que você tenha, em função dessa alimentação, uma agressão também do seu trato gastrointestinal. E a gordura, ela vai aumentar o peristaltismo, vai aumentar o seu processo de movimentação ali do seu intestino, e muitas vezes você vai ter alguns quadros de diarreia osmótica. Uma diarreia em que você vê que é aquela diarreia explosiva. Isso foi em função da grande quantidade de alimento que passou na sua ingestão. Você não tem estômago, você perdeu secreção de ácido clorídrico, então esse alimento vai para o seu intestino delgado e não há tempo. O timing da digestão ele passa e, consequentemente, o que acontece? Você tem um quadro diarreico. Então, se você for usar um alimento que seja gorduroso, isso também vale para a lactose que eu falei anteriormente, procure usar esse alimento, mas uma pequena quantidade. É descrito na literatura que parte é decorrente daquilo que te agride e parte é decorrente do volume daquilo que te agride. Então, se você usar uma quantidade menor, se você conseguir comer menos, você com certeza vai conseguir fazer uma gestão melhor daquilo que você está usando. Então, isso é muito importante. Nós precisamos começar no nosso dia a dia, identificar aquilo que a gente está comendo e aquilo que não nos faz bem. E a partir do momento que você identificou, o caminho não é retirar, sofrer, o caminho é substituir. Encontre outras coisas que vão te fazer bem. Algumas gorduras podem desencadear um processo de flatulência. Isso acontece comigo quando eu faço uso, por exemplo, de castanha de caju. Eu não tenho isso nem com nozes, nem com castanha do Pará e nem com amêndoas. Então eu dou preferência para essas castanhas. Então identifique bons alimentos que combinam com a sua rotina e que não te fazem mal e que não geram em você uma qualidade de vida onde você tem que ficar muitas vezes constrangido com aquilo que vai acontecer daqui 1 hora, 2 horas. Outra coisa muito importante é que você melhore o seu bolo fecal. Todo gastrectomizado cursa, na maioria das vezes, como eu falei, com uma disfunção da sua microbiota intestinal. Existem algumas coisas que melhoram o bolo fecal, existem algumas atividades na sua rotina diária nutricional que melhoram a microbiota. Então vamos lá. Glutamina é um suplemento que você pode usar, fácil de encontrar, não é caro e que você pode usar aí 3, 5, 8 gramas por dia, e nós sabemos que a glutamina tem uma ação a nível de velocidade intestinal, como se fosse um calmante intestinal. Então é um produto muito bom para prevenção e muitas vezes, se você errou, é aquele produto também que você pode inserir para tentar melhorar um pouco a batalha que vai acontecer ali no seu trato gastrointestinal. Outra coisa que nós usamos muito e de maneira recorrente é você usar uma quantidade significativa de fibras ao longo do seu dia. O ideal é que você use em torno de 20 a 30 gramas de fibra regularmente. Você vai encontrar essas fibras em aveia, linhaça dourada, chia, semente de linhaça, semente de chia. Agora, toda vez que for usar semente, não se esqueça, toda semente precisa ser germinada. Então, a semente que você for usar no dia amanhã, você germina essa semente,
coloca essa semente na água na véspera e no dia seguinte você vai usar. O que for farinha, você pode usar de maneira tranquila. O que for farinha, você pode ir usando aquilo ali no seu cotidiano, na sua rotina. Às vezes eu saio para treinar, jogo aveia dentro, tomo. Às vezes eu estou aqui no escritório, coloco aveia dentro de um suco, alguma coisa. Você sempre pode enriquecer o seu alimento com aveia. É um alimento fácil de usar, é um alimento gostoso, saboroso. Vai aumentar a sua ingesta, não só proteica, como a quantidade de fibras que você também tem ali para fazer o seu aporte diário. Então, a aveia melhora muito, muito o seu bolo fecal. E é um alimento que não pode estar fora da mesa de nenhum de vocês. Isso serve para as outras. Eu estou falando da aveia pela praticidade. Eu, por exemplo, amo linhaça dourada. E nunca se esqueça da questão da semente, tá bom? Outra coisa que ajuda muito a microbiota intestinal é a biomassa de banana verde, que é extremamente fácil de você fazer. Basta você pegar ali a banana bem verde, cozinhar mais ou menos por 8 minutos. Depois de 8 minutos que ela está mais ou menos cozida, você cozinha com casca e tudo, você retira, amassa aquela banana, coloca dentro de um vasilhame, de preferência de vidro, e você guarda aquilo na geladeira. E todos os dias você toma de 1 a 2 colheres dessa biomassa de banana verde. Ela é um produto muito bacana, documentado, tem um trabalho de um pessoal da Unicamp excelente, falando sobre a biomassa e a microbiota intestinal. Então é um produto que eu recomendo muito que você também use para diminuir a expressão dos seus quadros de diarreia ao longo do seu ano, ok? Uma outra coisa que nós recomendamos e que é bem fácil assim, bem prático e você pode usar, pode sim, na sua rotina, é não abusar desses alimentos com água. Eu vejo muitas vezes as pessoas errarem porque elas comem, por exemplo, um chocolate, está morrendo de vontade de comer um chocolate. Aí a pessoa vai, come o chocolate. No chocolate nós temos leite, nós temos lactose, nós temos gordura, nós temos todos esses produtos que nós estamos falando que vai geralmente agredir, né, a sua parede intestinal. Aí essa pessoa come o chocolate e toma água por cima. E aí aquela água faz o que? Leva com mais velocidade tudo isso para o intestino delgado dali para frente. E como consequência, em função da velocidade, aumenta o processo diarreico. Então, abuse de água, mas não use água junto com os alimentos, principalmente aqueles que agridem, né, o seu trânsito intestinal. Isso é muito bom. E por fim, eu sempre tenho do meu lado, principalmente quando eu viajo, principalmente quando eu tenho um evento, principalmente quando eu não quero, vou mudar a minha rotina, vou para um hotel, vou sair da minha casa, não tenho todos esses benefícios que estão comigo, todas essas ferramentas que eu uso para manipular o meu cotidiano, então eu levo sim um comprimido, né, de Imosec. Por quê? Porque o Imosec, para diarreias osmóticas, ele diminui o trânsito intestinal. Você não deve usar medicamentos quando você tem uma infecção intestinal. Mas no meu caso, como não é um quadro diarreico infeccioso, é um quadro de diarreia osmótica, por agressão, por desequilíbrio muitas vezes da minha combinação alimentar, sim, eu tomo um comprimido de Imosec. Não é comum, não é frequente e recentemente eu peguei um cliente no consultório em que tomava 4, o médico manda ele tomar 4, 5, 6 comprimidos ao dia para que ele não tivesse diarreia. Aí eu acho um absurdo, porque você está tomando um medicamento sem você corrigir o que? A principal causa, que é o seu erro alimentar. Então, a diarreia é um efeito, muitas vezes, é uma expressão da sua deficiência. Então procure sim comer bem e, se necessário, numa situação extraordinária, aí você usa o medicamento para te ajudar no controle naquele dia que você errou. Ao invés de você ficar aí 2, 3 dias com diarreia, muitas vezes você toma um comprimido e é o suficiente para que você tenha esse controle. Então essas são ferramentas básicas. Você tem que lembrar que alguns alimentos prendem, outros alimentos soltam. Então se você tiver num quadro diarreico,
Procure comer goiaba, procure comer caju, procure comer maçã, que são alimentos que controlam mais o seu trânsito intestinal. Evita, por exemplo, mamão, abacate em função da gordura. Abacate é um alimento fantástico para nós, rico em gordura do bem, mas você evita quando você tiver um quadro diarreico. Então essas são as condutas, né? Não se esqueça, antes de você ir embora, nós estamos terminando essas dicas, de curtir o nosso canal, indicar ele para algum gastrectomizado. Nosso alvo aqui é fazer com que todo gastrectomizado tenha qualidade de vida, que todo gastrectomizado possa ter uma vida realmente qualidade de performance. Eu quero trazer aqui vários temas, mas para isso não deixe de curtir o canal. Nós estamos buscando aí em breve fazer as transmissões das nossas lives ao vivo pelo YouTube, e é muito importante que nós tenhamos o máximo de inscritos no canal para que a gente possa atingir a marca. Tá bom? Então faça isso no seu dia a dia, foca naquilo que você tem que fazer, foca no seu bem-estar, independente de você ter ou não o seu estômago. Lembre-se que Deus nos deu uma farmácia, e toda essa farmácia está na natureza, e através da natureza, dos alimentos que a gente chama de alimentos funcionais, que carregam uma função terapêutica, você pode ter qualidade de vida na sua alimentação, e você pode ter não só qualidade de vida, mas você pode chegar aonde você almeja, aonde você deseja, e contribuir com a sua saúde. Eu sei que muitas vezes você tem muitas dúvidas, deixa aqui nos nossos comentários, eu passo uma por uma respondendo, e não esquece de curtir o vídeo se ele te abençoou. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe.